Bom, pessoal, a gente definiu o que é um ponto crítico, né? E que para a função ter um máximo ou um mínimo local, num ponto onde a função é num ponto, esse ponto é um ponto crítico. Tá? Nesse ponto, ou o gradiente se anula, ou ele não existe, né? Não existe uma das derivadas parciais. Tá? Bom, mas a gente viu que não é imediato. Se eu encontrar só os pontos críticos, eu não sei dizer se esse ponto vai ser máximo ou mínimo local. Para isso, a gente vai ver o teste da derivada segunda. Ele é muito, assim, ele se assemelha um pouco ao que a gente tem para a função de uma variável, né? Só que não é só calcular a derivada segunda, porque aqui a gente tem derivadas segundas, né? A gente tem as derivadas em relação a x, em relação a y e as mistas, né? Então, não é só uma das derivadas. Bom, qual que é o teste que a gente tem para a função de uma variável? Se eu tenho um ponto crítico e a derivada segunda nesse ponto é positiva, a gente tem um mínimo local. Se eu tenho um ponto crítico e a derivada segunda nesse ponto é negativa, a gente tem um máximo local. Né? Então, é alguma coisa semelhante. Não dá para ser igual porque aqui tem mais variáveis. Tá? Então, o teste da derivada segunda a gente pode aplicar se z igual a f de xy possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas então você pega uma função de derivadas parciais de segunda ordem contínuas e AB ou seja, né? Z igual a f de xy, não, aqui no caso seja, né? Se mesmo, né? Z igual a f de xy possui derivadas parciais de segunda ordem contínua e AB é um ponto crítico de f. Bom, não preciso nem falar que o gradiente é zero, porque se ela possui derivadas parciais de segunda ordem, ela possui de primeira, né? Então, o gradiente aqui se anula. Considere, vou chamar de D, que é f, derivada segunda, f de xx em AB, derivada segunda, fy em AB, menos f de xy em AB ao quadrado. Então, se f possui derivadas parciais de segunda ordem contínua e AB o ponto crítico de f. Considere esse D aqui. Então, a gente tem algumas considerações. Se o D é positivo e fxx AB maior que zero, então AB é um ponto de mínimo local. Eu coloquei o fxx, tá? Mas eu posso colocar o fy também, tá? Não faz diferença. Por quê? Se eu estou com D positivo, isso aqui já é negativo, porque é menos um número ao quadrado. Então, isso aqui já é negativo. Então, para D ser positivo, esse aqui tem que ser positivo e maior que isso. Né? Então, se D é positivo e fxx é positivo, é porque fy é positivo. Né? Produto aqui, um pelo outro, para ser positivo, eles têm que ter o mesmo sinal. Tá? Então, eu coloquei o fxx aqui, mas pode ser o fy também, não tem problema. Tá? Então, a gente tem ponto de mínimo local. Se o D for positivo, isso fxx de AB é positivo. Segundo, se o D for positivo e fxx de AB for negativo, então AB é um máximo ponto de máximo local. Então, bom,
A condição aqui, né, a gente tem uma condição no D também, mas tem a condição no fxx e no fyy, né? E o terceiro é, se o D for negativo, então AB é um ponto de célula. Então a gente tem essas três situações, né? Se o D for positivo e a derivada ou fxx positivo ou fyy, tanto faz, for positivo, a gente tem o mínimo local. Se o D for positivo e a fxx for negativo, no ponto, a gente tem o máximo local. E se o D for negativo, né? Então a B é um ponto de célula. Bom, está faltando um caso, né? Se o D for zero. Se o D for zero, é inconclusivo. Tá? Vou até colocar como 4 aqui. Se D for igual a zero, não podemos afirmar nada. Aqui eu vou até colocar D de AB, tá? D eu chamei só de D, mas ele depende do AB, né? D de AB. Depende, a gente tem que fazer isso para cada ponto crítico. Afirmar nada sobre AB. O teorema não garante nada no caso D igual a zero. Vamos ver nos exemplos que a gente já fez, tá? Ó, vou voltar lá nos dois exemplos que a gente já fez, depois eu vou fazer mais um. Então, vamos ver. Ó, o primeiro exemplo que a gente já tinha feito era essa função aqui, né? f de xy igual x² mais y² menos 2x menos 6y mais 4. Isso, né? Bom, a gente calculou, né? O gradiente da f xy é igual a zero. Lembrando, tranquilamente eu escrevo assim porque o gradiente é um vetor, então significa que isso aqui é um vetor nulo, né? Então, a hora que eu derivo em relação a x, eu tenho 2x menos 2 igual a zero. A hora que eu derivo em relação a y, eu tenho 2y menos 6 igual a zero, né? Que a gente já calculou. Só relembrando, aqui eu tenho que o x é 1 e o y é 3, né? O único ponto crítico aqui é o 1, 3. Bom, a gente tem que calcular o D, né? Uma forma de calcular o D, depois eu vou até colocar para vocês, que fica fácil da gente gravar. Na verdade, ele é o determinante dessa matriz aqui, ó, das derivadas fxx. Vamos colocar aqui D de xy, depois a gente avalia no 3, né? D de xy, que é fxx de xy, f agora xy, aqui fyx de xy e fyy de xy. Tá? Bom, por que a gente pode falar que isso aqui dá exatamente aquela expressão, né? Vamos calcular esse determinante aí. Em geral a gente usa isso, fica mais fácil da gente gravar. Tá? Mais fácil que gravar aquela expressão lá. Mas por quê? Vamos calcular esse determinante. Isso aqui é fxx, xy, vezes fyy de xy, menos fxy
xy, fyx e xy. Mas, por hipótese, a gente coloca que as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Então, essas coisas aqui ó, são iguais pelo teorema de Clairaut, né? Então, isso aí é o fxx, xy, fyy, xy, menos fxy, xy aqui ao quadrado, tá? As derivadas parciais mistas são iguais, de segunda ordem, né? Teorema de Clairaut, tá? Então, a gente pode usar essa expressão aqui para gravar quem é esse D aqui, tá? Essa matriz aqui é chamada matriz hessiana, tá? Matriz aqui de dentro. Então, é calcular o determinante dessa matriz. Bom, então vamos calcular. O que dá isso aqui? fxx, né? Então, ó, aqui é a derivada parcial da f, né? Só lembrando. Isso aqui é a derivada parcial da f em relação a x. Então, vou derivar ela de novo em relação a x. Vou derivar isso aqui de novo, dá 2. Esse de baixo aqui é a derivada parcial em relação a y. Vou derivar ele de novo em relação a y, dá 2. Menos. Aí aqui tanto faz. Posso derivar tanto x em relação a y, tanto s em relação a x. Então, vou derivar isso aqui em relação a y. Tá? Então, fxy. Derivei primeiro em relação a x, agora vou derivar em relação a y. Isso aqui não depende de y, essa derivada aqui dá 0. Ou seja, isso aqui dá 4, que é positivo. O D. Então, o D de 1, 3. Né? Aqui está para qualquer xy, né? Ele é constante. 4 é positivo. E fxx de 1, 3, isso aqui é igual a quê? Bom, vamos olhar aqui quanto que deu. Fxx de 1, 3, estamos derivando aqui de novo em relação a x, dá 2, que é positivo. O ponto 1, 3 é ponto de mínimo local. Então, naquele primeiro exemplo, de novo, 1, 3 lá é mínimo local. Tá? Vamos olhar no segundo exemplo que a gente fez, né? Vamos ver naquele segundo exemplo. A função era uma função g, né? Lá, a g xy era y quadrado menos x quadrado. Bom, a gente calculou, né? O gradiente da g de x igual ao vetor nulo. Isso aqui ser somente c. Então, derivei primeiro em relação a x, ficou menos 2x, igual a 0. Depois derivei em relação a y, deu 2y, igual a 0. O único ponto crítico aqui é o 0,0. Bom, vamos calcular quem é o D, né? Primeiro a gente calcula o D em qualquer xy, depois avalia em 0,0. Então, só lembrando, fxx, xy, ou se quiser escrever o determinante que eu coloquei aqui, né? Questão de memorizar, mais fácil, mas a forma também não é difícil, né? Y, xy, menos a fxy pelo ponto ao quadrado, né? Bom, isso aqui dá o quê? Então, aqui é a derivada em relação a x. Então, vai dar menos 2. Né? Aqui é a derivada parcial em relação a y. Olha que eu derivo de novo em relação a y, dá 2. Menos, bom, vou derivar, por exemplo, essa aqui em relação a y. Então, isso aqui não depende de y, a derivada é 0. 0 ao quadrado, né, que é 0. Então, isso aqui dá menos 4, que é negativo. Então, olha que eu avalio em 0,0, né? Então, D 0,0 é negativo.
Isso implica que o 0, 0 é ponto de célula. Então, observa que agora sim a gente tem uma ferramenta para poder dizer se um ponto crítico ele vai ser máximo, mínimo ou ponto de célula, né? A gente consegue as três coisas. Claro que se o D for zero, aí a gente não tem como afirmar nada. Vamos ver mais um exemplo agora. Esses dois aqui a gente já tinha visto. Agora vamos ver um pouquinho mais de ponto crítico. Tá? Então, determine os pontos críticos de f de xy igual x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1 e classifique-os em máximos locais, mínimos locais ou pontos de célula, né? Mínimos locais ou ponto de célula. Bom, então agora a gente tem uma função, claro, ela tem um trabalho aqui em encontrar os pontos críticos, né? E agora a gente vai ter mais de um. Não vai ter só um ponto crítico, como foi nos casos anteriores. Então vamos lá. Primeiro, os pontos críticos, né? A primeira coisa que a gente tem que determinar quem são os pontos críticos dessa função. Né? Gradiente da f de xy igual ao vetor nulo. Isso aqui é a mesma coisa que. Então, gradiente é a derivada parcial em relação a x. Então, a hora que eu derivo isso aqui em relação a x dá 4x ao cubo. Aqui dá 0, aqui dá menos 4y. Igual a 0. É o gradiente igual a 0. Agora eu vou derivar em relação a y. Fica 4y ao cubo menos, eu derivo aqui em relação a y, menos 4x igual a 0. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, né? Posso colocar o 4 em evidência, fica x ao cubo menos y igual a 0, y ao cubo menos x igual a 0. Bom, aqui não é um sistema linear, né? Eu tenho que resolver esse sistema. Como que eu faço isso? Por exemplo, né, a mesma coisa que x ao cubo, ou y igual a x ao cubo, né? E vou substituir aqui lá de baixo. Tá? Então vamos fazer isso. Aqui eu tenho dessa aqui, né, o y igual a x ao cubo, e vou substituir aqui. Então vai ficar o quê? X ao cubo menos x igual a 0. Então aqui a gente tem x à nona. Vou só reescrever aqui na forma mais para aproveitar o quadro, tá? Vai ficar aqui, 0 igual x ao cubo elevado ao cubo menos x. Substituir y igual a x ao cubo aqui. Então ficou x à nona menos x. Posso colocar x em evidência, fica x, que multiplica x à oitava menos 1. Bom, aqui eu tenho diferença de quadrados, né? Então ainda posso escrever, bom, aqui é x à quarta ao quadrado, aqui eu tenho 1 ao quadrado. Então, é x à quarta menos 1, x à quarta mais 1. Né? Então, a diferença de quadrados. Aqui ainda tem diferença de quadrados. Vou escrever essa diferença. X
x quadrado menos 1, x quadrado mais 1. Bom, x a quarta mais 1, não decompõe, né? Isso aqui não tem raiz. Né? Lembra que quando eu decomponho é porque ele tem raiz. Né? Aqui não tem jeito, né? Isso aqui não se anula para quebrar ele em dois. Bom, aqui ainda eu estou com diferença de quadrados. Vamos abrir ele aqui. Então, aquilo ali é a mesma coisa que, então eu vou colocar aqui, 0 igual x, eu vou abrir aqui, x, diferença de quadrados, x menos 1, x mais 1, x quadrado mais 1 não consigo quebrar ele, né, esse polinômio irredutível, e x a quarta mais 1 também não, né, polinômio irredutível. Tá? Na verdade, esse aqui eu não consigo quebrar porque ele é irredutível, né, não porque ele não tem raiz, também não tem raiz. Né? Mas eu poderia pensar em quebrar ele como produto de dois polinômios de grau 2, né? Mas ele é irredutível. Isso aqui não dá. Bom, então isso aqui dá o quê? Quem são as raízes, né? Logo, x igual a 0, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Esses aqui não se anulam. Bom, aí eu volto. O ponto, quando eu ponho x igual a 0, substituo aqui o y a 0. Melhor, né? Vamos colocar aqui os pontos críticos, né? Portanto, os pontos críticos são. Então, voltando aqui, quando eu ponho x igual a 0, o y igual a x ao cubo, o y também é 0. Quando eu ponho x igual a 1, o y é x ao cubo, o y também é 1. E quando eu ponho x igual a menos 1, como o y é igual a x ao cubo, o y também é menos 1. Então aqui a gente tem 3 pontos críticos, tá? A gente vai ter que analisar cada um deles. Então, bom, vamos analisar os pontos críticos. Então, o que a gente faz para analisar os pontos críticos? Eu preciso do D. Né? Quem é o D? O D, vamos calcular primeiro um ponto qualquer xy, depois a gente tem que avaliar cada um deles. Né? Então, isso aqui, só lembrando, é fxx. Não vou repetir e colocar em xy cada um, não, tá? Fy menos fxy ao quadrado. Isso aqui dá o quê? Bom, vou derivar essa aqui em relação. Essa aqui é a derivada parcial da f em relação a x, né? Isso aqui é a fx e esse aqui é a fy. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, vai dar 12 x ao quadrado. Vou derivar isso aqui em relação a y. Vai dar 12 y quadrado. Menos, aí que tanto faz, né? Vou derivar essa aqui em relação a y. Então, aqui eu derivo isso aqui em relação a y dá menos 4. Menos 4 ao quadrado. Bom, eu apertei aqui só para a gente não perder a expressão, tá bom? Então, ó, o que acontece? Agora a gente vai ter que calcular cada um dos pontos críticos. Em 0, 0, que dá o D de 0, 0. Bom, D de 0, 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, né? Então vai dar 0 menos
menos 4 ao quadrado, isso aqui dá menos 16. Né? Menos 4 ao quadrado é 16, com esse menos aqui, isso aqui é negativo. Isso implica 0, 0 é ponto de célula. Ponto de célula. Enfim. Agora vamos analisar os demais. O t de 1, 1. T de 1, 1. Então, x é 1 e y é 1. Então, vai dar 12 vezes 12, que é 144, né? 12 vezes 12. Aqui eu ponho 1, aqui eu ponho 1. Então, vai dar 144 menos 16. Dá 128, que é positivo. Bom, ele é positivo, eu tenho que calcular o fxx de 1, 1. Isso aqui é igual a quê? Bom, lembra que o fxx é esse aqui, né? Então vai dar 12. Ou 12 vezes 1 ao quadrado, que é 12, que é positivo. Então, 1 é ponto de mínimo local. E o último, d de menos 1, né? Bom, observa que aqui o x está ao quadrado e o y também, né? Então vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 128. Positivo. E a fxx de menos 1 vai dar 12 vezes menos 1 ao quadrado, que também é 12. Né? Positivo, ou seja, esse ponto aqui, menos 1, também é ponto de mínimo local. Então, essa função tem dois mínimos locais e um ponto de célula. Menos 1 é ponto de mínimo local. Certo? Então, observa que não é difícil, né? A gente tem que seguir os passos. É um pouquinho mais trabalhoso que o de função de uma variável, né? Porque o de função de uma variável, você simplesmente calcula a derivada segunda. Se ela for positiva, você tem o mínimo local. Se ela for negativa, você tem o máximo. Aqui você precisa de ter esse d positivo e a derivada segunda positiva. Então, observa que aqui que eu estou falando, o fxx e o fyy, os dois sendo positivos, o que está acontecendo? No fundo, estou tendo uma concavidade para cima, né? Uma combinação delas ali. E se for para baixo, eu estou tendo ou se o d for negativo, né? Teoricamente eu estou com um para cima e outro para baixo. Então, eu não vou ter nem máximo nem mínimo ali. Tá?